Olá, pessoal. Nós estamos hoje aqui com a doutora Natália Barbato, que ela é geriatra. Doutora Natália, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua profissão, sobre como você escolheu a geriatria, por quê. Desse um- Bom, tudo bom? Só é um prazer estar aqui. Obrigada por ter me Eu também convidado. agradeço muito. Imagina. Bom, esse ano eu faço 20 anos de formada, né? Eu comecei fazendo clínica médica. Daí, durante a residência de clínica médica, eu acabei me apaixonando pela geriatria, por esse cuidado com o paciente idoso, e aí eu optei por fazer geriatria. Eu fiz no servidor estadual, então lá tem um Uhum. volume muito grande de paciente idoso, então a gente acaba tendo bastante experiência nessa área, né? E eu terminei a residência lá em 2009, e aí desde então estou trabalhando direto com a geriatria. Hoje em dia eu faço muito a parte também assim preventiva, então trabalho também com pessoas mais jovens, mas ainda Uhum. tenho esse atendimento geriátrico mesmo. Eu trabalho com paciente bastante idoso, tudo isso é bastante tempo de experiência. Eu gosto muito dessa área. Você acompanhou essa evolução, né, Da geriatria, da sim, porque geriatria. desde que eu É. falo que desde que a gente começou, é visível, né? Tipo, a mudança dessa questão do envelhecimento da população, tudo isso. Então, hoje a gente Uhum. tem muito mais, a gente tem bem mais, assim, né? Número de pacientes muito idosos, centenários, então a gente foi vendo toda Uhum. essa evolução. Eu falo que é uma Uhum. especialidade que só vai crescer, né? A tendência é só ir Exato. crescendo mesmo, né? Não É, tem. muito, vai precisar muito, muito. Vai precisar, não vai. Eu falo que, na verdade, eu falo que todas as especialidades médicas, tirando Uhum, pediatria, né, vão ter que uhum, atender pacientes idosos. Então, na verdade, exato, tem que ser um conhecimento geral, né? Porque você vai atender idoso em todas as áreas, não tem muita exato. escolha, né? Então, a É, gente acaba que todo mundo vai ter que ter contato, sim, com o paciente idoso, não tem jeito. é. Natália, doutora Natália, qual é o melhor momento para a gente procurar um geriatra? Eu acho assim, quanto antes você quiser procurar, melhor. Hoje a gente foca muito numa medicina mais preventiva, né? Claro que Uhum, às vezes a pessoa fazia o acompanhamento com um cardiologista, um endócrino, um clínico, e ela resolve depois procurar um geriatra para fazer essa visão geral, né? Meio que dar uma uhum, gerenciada. A pessoa fala, eu tenho tanto médico, eu queria buscar um médico só. Então tem pacientes que vêm com mais idade, né, depois dos 65, 70, 80 anos, mas eu sempre oriento, se a pessoa já quiser começar a fazer um acompanhamento preventivo, ela pode vir antes. Então, a partir dos 40, 45, 50 ah, tá. anos, Ó, você pode procurar, porque o geriatra, ele uhum, exerce o papel de um clínico, digamos, né, de um clínico geral, um pouco mais uhum, especializado nessa questão do envelhecimento, mas a gente pode buscar. Eu falo que não tem uma idade certa para começar. Aquele momento que você resolve que você já quer fazer um acompanhamento preventivo, é válido buscar o geriatra, porque daí vai ser uma pessoa que vai te acompanhar aí ao longo dos próximos do anos. Então, acho tempo, sempre interessante. legal, Nem sempre ótimo. é a hora, tá? Se a pessoa às vezes tá ali meio perdida, não tem um médico certo que acompanhe, eu falo que às vezes a gente tem Uhum, muitos médicos, a gente acaba não tendo nenhum. Então, se às vezes você está tendo vários especialistas que você passa, mas sente falta de ter alguém para dar uma visão geral, né, para dar uma uhum, administrada geral no seu cuidado, às vezes é válido procurar o geriatra. Daí independe da idade, tá? Mas se a gente uhum. pensar em prevenção, quanto antes quiser buscar, sempre melhor. Não esperar, fica a dica, né? Não esperar ter Exatamente, não algum esperar ter problema. É isso que eu falo. Eu falo assim, a gente tem que às vezes buscar antes das doenças aparecerem, né? Quando já Uhum, está muito ruim, claro, a gente acompanha, é óbvio, mas às vezes é mais difícil. Se a gente faz esse trabalho já mais preventivo, sempre preventivo. melhor, né? Hoje em dia, eu acho que esse é o grande foco, né? É a gente fazer mesmo Uhum. essa medicina preventiva, né? Então, eu acho que isso é super importante. É não esperar mesmo, né? A gente já É, tentar buscar antes, né? 100%, verdade. Manter uma dieta equilibrada é essencial em qualquer idade, né? A gente sabe. E ainda mais para as pessoas cujo corpo já não funciona da mesma forma que antes. É Uhum. isso mesmo? É dessa forma? Você É, acha eu que esse é o foco? Pode falar. Eu acho que a gente tem que sempre buscar uma dieta balanceada. O que a gente vê muito, na verdade, né, nos pacientes, isso nos idosos principalmente, mas com o Uhum, passar dos anos, as pessoas muitas vezes mudam bastante o tipo de alimentação, né? Os pacientes às vezes uhum, deixam de comer proteína, por exemplo, focam muito mais em carboidrato, lanchinhos. Ah, à noite eu já não janto, eu como um lanche.
Então, o que que eu acho que é o foco? É você realmente buscar essa alimentação equilibrada, e quando a gente fala em equilibrada, é focar em ter todos os macronutrientes, mas principalmente proteína, que é uma coisa que a Uhum. maioria das pessoas vai comendo em menor quantidade com o passar do tempo, e é Uhum. um macronutriente fundamental para a gente manter massa muscular. Então, assim, sabe assim, manter até a questão quando a gente fala da qualidade da pele, hidratação da pele. Então, a proteína, ela entra aí como uma fonte fundamental de energia que eu acho, e é uma coisa que a gente vai Sim. pecando um pouco com a idade, né? Quando eu falo em Uhum. proteína, é leite, queijo, ovos, carne, frango, peixe. Quem não come proteína animal tem as proteínas vegetais, então as leguminosas são uma fonte proteica, né? Feijão, Uhum. lentilha, grão de bico. Mas o foco é a gente tentar balancear. Então, você quer comer um lanche à noite, uma coisa mais leve, não tem problema, mas que tenha alguma proteína nesse momento. A Uhum. gente até pode lançar mão, a gente fala desses shakes proteicos, né? Whey protein, proteína vegana em pó, que às vezes são suplementos e complementos que a gente acaba usando para aumentar um pouquinho esse aporte proteico. Então, a Uhum. alimentação balanceada eu acho super importante. Consumo de fibra, por exemplo, então ter um farelo de aveia, né? As folhas, vegetais, isso é super importante. A gente fala até para prevenção, câncer de intestino, tudo isso, mas é muito Uhum. importante ter esse equilíbrio, sabe? Sempre ter fibra na dieta, proteína. E uma coisa importante também é o consumo de água, né? A gente fala que com a idade a gente não sente tanta sede, né? Eu falo que a Uhum. água ela é um hábito. Então, na verdade, focar também em ter um consumo de água adequado, eu acho que é fundamental. Isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo, as pessoas esquecem e não têm o hábito, e aí acaba tendo mais risco de desidratação, outras complicações. Então, ter alguém que oriente, sabe assim, uma alimentação um pouco mais bem Uhum. estruturada, focada em distribuir bem os macros é super importante. Uhum. E essa água, você falando da água, né, que Uhum. todo mundo fala que é muito importante. Essa água, você não precisa tomar essa água de uma vez, né? Você Não, pode ir tomando de hora em hora, deixando ali sim. ao lado, né? Sim, o que eu falo, o que eu costumo falar para os pacientes é que o legal é a gente ter alguma coisa visual para a gente lembrar de tomar água. Então, por exemplo, uma garrafa Uhum. que você encha de manhã ali de 1,5 litros, 2, e você deixa na cozinha e toda hora vai tomando para lembrar de tomar. E aí você Uhum. sabe mais ou menos quanto tem ali, isso faz um controle mais adequado. E não precisa ser tudo de uma vez, que daí é um volume muito grande. Mas se toda hora que a É, gente for na cozinha, a gente tomar um copo, muitas vezes a gente consegue completar aí essa quantidade de água necessária. é. Então, é mais a gente criar essa rotina mesmo, tem que ser um hábito mesmo. Uhum. E, doutora, existe escolha certa para o melhor tipo de atividade? Qual que é a regularidade e aí como deve ser realizada? Deve ser avaliada, na verdade, em forma conjunta com o geriatra e outros especialistas que atuem com ele. Como o educador físico e nutricionista, como é que devem ser essas atividades voltadas para melhor idade? Eu falo assim, o que que é o ideal? É a gente tentar buscar sempre uma atividade que a gente goste de fazer, tá? Eu falo, quando a pessoa consegue escolher alguma coisa que ela gosta, isso muitas vezes é um fator que já motiva a pessoa a fazer o Uhum. exercício com mais regularidade, tá? O que que a gente fala que é o ideal? A gente fazer pelo menos 150 minutos de atividade física semanal, tá? Incluindo Uhum. exercícios aeróbicos e resistidos. Mas hoje a gente sabe que tem muito estudo e muito trabalho que mostra que qual é o exercício que tem maior benefício que a gente fala em termos de saúde, longevidade, até para proteção da memória. São os Uhum. exercícios de força, tá? Que trabalhem a musculatura. Então, Uhum. musculação é um exercício fundamental. Então, se a pessoa fala para mim, que exercício você escolheria que a gente precisa fazer pensando no envelhecimento saudável seria a musculação, tá? Ah, é Uhum. chato tudo isso, então vamos achar alternativas que também trabalhem a massa muscular. Então pode ser um pilates, né? Se a pessoa faz um yoga, se tiver um Eu. trabalho aí de fortalecimento é interessante. Esses exercícios como pilates, tai chi chuan, yoga, eles trabalham muito a questão também do equilíbrio, dessa propriocepção, que é Uhum. importante para o envelhecimento, tá? O trabalho do equilíbrio é fundamental. Mas a musculação é um exercício que ajuda muito. O músculo, ele acaba, quando a gente faz o esforço, né, do exercício físico, liberando várias substâncias que são protetoras cardiovasculares, melhoram a questão do humor. Então, a gente fala que fazer atividade física, principalmente musculação, ajuda na depressão, na ansiedade. E hoje em dia a gente sabe que previne demais as alterações de memória, né, as alterações cognitivas. Então, Uhum. a atividade física é fundamental para a proteção da memória. Então, hoje tem muitos estudos que mostram isso. Então, o que eu costumo falar é assim: se você não achou nenhum exercício que você goste de fazer, considere a atividade física um remédio. Então, assim, é um Uhum. remédio fundamental. Eu falo que o músculo, se tem uma poupança que a gente precisa ter para envelhecer com saúde, é a nossa massa muscular.
né? Porque se a gente para pensar, para você levantar da cadeira, para ir ao banheiro sozinho, ter autonomia, a gente tem que ter massa muscular. Senão você não consegue andar Uhum. sozinho, você não tem essa liberdade do movimento, do autocuidado. Então, se tem uma coisa que a Uhum. gente tem que preservar para envelhecer com saúde, é a nossa massa muscular. Então, os Nossa. exercícios de força, eu acho que eles entram aí como prioridade. Daí, é Uhum. claro, precisa de uma avaliação adequada, sim. Às vezes tem pacientes que não podem fazer exercício de impacto, tem alteração em coluna, joelho, quadril. Aí a gente deve, sim, às vezes buscar até uma orientação de um ortopedista, um fisiatra. O Uhum. médico deve entrar em contato, sim, com o educador físico, às vezes para orientações, né, alguma limitação que o paciente tenha. E aí a nutricionista entra para melhorar esse aporte nutricional, até para a gente conseguir ver o resultado da atividade física. Então, esse trabalho conjunto eu acho que é super importante. É, e sempre pensar que a gente tem que fazer atividade física, gente. Nem que você, eu falo para os pacientes, às vezes começa com 15 minutos todo dia. O importante é a Uhum. gente movimentar. Então, isso faz parte, eu acho que faz parte do tratamento. Para a gente envelhecer bem, não tem jeito. E eu acho que quando você começa, depois de algum tempo, a mente pede, o corpo pede, né? O Pede, exercício, pede. né? Pede. Sim. Quais esses cuidados principais que um idoso deve ter com a saúde em geral? Hum. E a gente sabe que o esquecimento hoje virou um tabu. Se você esquece alguma coisa, a gente já pensa no Alzheimer, né? Uhum. Então, quando é que a gente deve se preocupar e procurar rapidamente um geriatra para esse tipo específico de problema para detectar se realmente é uma demência ou um Alzheimer? É, nos cuidados gerais, assim, é só eu acho que o principal, né? Você tem um acompanhamento médico regular, eu acho que assim, acompanhar doenças crônicas que a pessoa já possa ter, então diabetes, pressão alta, isso é tudo um fator de proteção e, né, de prevenção, inclusive a gente ter essas doenças todas controladas. Eu acho que esse cuidado da alimentação que a gente falou, orientação de atividade física é fundamental, mas também a Uhum, gente tem que pensar nessa parte assim de socialização, convívio social. Eu acho que o idoso, principalmente pós-pandemia, a gente teve um isolamento muito grande, né, dos pacientes idosos, das pessoas idosas, até inclusive isolados da família, porque as pessoas não podiam uhum, encontrar. E depois disso a gente teve muitos problemas de depressão, piora cognitiva da memória. Então, eu acho que para o idoso esse convívio social é fundamental. Eu sempre estimulo os pacientes a terem alguma atividade, buscar um grupo de terceira idade, ou encontrar os amigos, ou dentro da própria família. A gente precisa sempre ter, a gente fala que isso é fundamental, alguma atividade que você goste, que seja prazerosa, de lazer, porque essa coisa da gente conversar, encontrar as pessoas, a socialização é muito importante para a gente envelhecer com saúde. Então, eu acho é, que, além da saúde física, esse trabalho da saúde mental é muito importante para a gente envelhecer bem. Então, eu acho que buscar uhum, essas atividades que tragam, que sejam prazerosas, né? Eu acho super importante. O exercício é, físico muitas vezes entra nessa linha, porque a hora que você sai para fazer uma atividade, seja uma hidroginástica, uma musculação, um pilates, você acaba encontrando as pessoas, e isso já uhum, trabalha tanto a saúde física quanto a mental. Então, o exercício é, ele entra também nisso. Essa questão da socialização, de você não ficar isolado, né? De você sentir uhum, que você tem uma atividade, você tem alguma coisa que a gente fala, espera por aquele momento, sabe assim, uma expectativa. é, Então, isso eu acho super importante, né? Eu falo que é fundamental. Agora, assim, quanto aos esquecimentos, realmente eu falo que antigamente a gente achava, né? As pessoas falavam, tá esquecido, imagina, isso é coisa é, normal, é do envelhecimento e tal. O que eu acho fundamental? Alguns esquecimentos a gente vai tendo mesmo com a idade, tá? O que a gente fala? Com o passar dos anos, a gente vai tendo um pouco de alteração da concentração. A nossa capacidade de aprender e reter fatos novos, ela fica um pouco menor. Então, eu falo que a gente não consegue uhum, mais se concentrar em tantas atividades ao mesmo tempo. Então, às vezes é normal você estar lá fazendo um negócio, falar, vou pegar um negócio aqui no quarto. A hora que você chegar lá, como o seu pensamento está em várias coisas, a gente não lembra o que a gente às vezes ia pegar. Ou então é, chega em casa, deixa a chave em qualquer lugar, guarda o negócio em qualquer hora, você fala, gente, é. onde que eu guardei? Isso a gente, eu falo que a gente não precisa nem ser idoso, Acontece isso muito. acontece em qualquer idade. Então, esses Uhum, esquecimentos, assim, corriqueiros, muitas vezes são mais déficit de atenção. Então, é uma coisa que às vezes você guardou lá, não prestou atenção, depois, na hora que você para, refaz o caminho, pensa, você volta, você encontra sem problema nenhum. O que a gente uhum, costuma falar? Os esquecimentos que não interferem na nossa funcionalidade, uhum, geralmente a gente fica de olho, mas não chamam tanta atenção. Quando que a gente tem que se preocupar? Naquele momento que os esquecimentos começam a atrapalhar as nossas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, se eu esqueço eventualmente o nome de uma pessoa,
o endereço, mas depois eu penso, eu lembro, ok, agora vamos supor que você saiu e você foi num lugar que você sempre costumava ir. Você sai da sua casa para ir ao mercado, de repente você chega num momento que você não lembra exatamente o caminho. Gente, o que eu vim fazer aqui onde eu estou? Uhum, Ou mesmo nas coisas de casa, vai cozinhar, a pessoa que sempre cozinhou super bem, começa a errar uma receita que sempre fez, ou então muda um pouco o tempero, começa a fazer as coisas em casa de uma maneira que ela não estava habituada. Então, isso é uma questão da própria pessoa perceber, mas também dos familiares ficarem atentos. Então, quando uhum, que o esquecimento é importante? Quando ele começa a atrapalhar a gente nas nossas funções do dia a dia, tá? uhum, Sejam nas questões, às vezes, sociais, instrumentais, então mexer com dinheiro, sair ao mercado, conseguir fazer uma compra, lembrar dessas coisas da casa que antes a pessoa fazia, né? Ou então caminhos, não consigo mais dirigir porque eu não lembro mais o lugar. Então, a hora que você uhum, começar a perceber que o esquecimento está atrapalhando nas suas atividades, você não consegue mais executá-las, daí o esquecimento se torna mais importante, tá? Então, nesse uhum, momento, você tem que buscar, porque talvez provavelmente já esteja começando alguma alteração cognitiva que a gente tem que ficar de olho, tá? O uhum, que é importante? Às vezes, os pequenos esquecimentos a gente deve relatar também, sim, por quê? Às vezes a pessoa está com uma falta de vitamina B12, às vezes a tireoide não está bem balanceada, a gente tem causas clínicas para os esquecimentos, tá? Então, às vezes tem algumas entendi. doenças, algumas alterações metabólicas que mexem com a memória. Então, se é uma coisa, Uhum, às vezes, aguda ou eventual, vale sempre relatar para o médico que te acompanha, porque a gente pesquisa, avalia e vai dar um segmento, tá? Agora, uhum, realmente, esses esquecimentos que já começam a atrapalhar na funcionalidade, esses já são mais importantes e, às vezes, podem sim ter relação com algum quadro aí demencial, o mais comum é o Alzheimer, e aí a gente uhum, tem que investigar e acompanhar de maneira adequada. uhum. Mas Minha sempre vale sogra. falar, né, sobre os esquecimentos. Eu acho que sempre vale relatar. Daí, é claro, a É, gente avalia o tipo de esquecimento, a interferência que tem no dia a dia, e aí, uhum. dependendo do grau de esquecimento, a gente vai investigar alguma coisa Que às clínica vezes a mesmo. pessoa está passando por algum problema que é um pouco mais Estresse. grave, e aí ela tem aquele choque, porque eu digo Sim, isso porque já aconteceu comigo. Você está sim. na rua e eu não sabia para onde eu estava indo, mas Sim, isso mas por conta do aí que eu. isso, porque você É, daquele momento que você estava passando, né? O que exatamente. a É. gente fala? Que às vezes os quadros de ansiedade, depressão, eles podem mascarar quadros demenciais, porque realmente Hum, eles alteram a nossa concentração e a memória. Por isso que sempre vale relatar, porque às vezes a gente vai investigar o que está por trás. Será que você está passando por algum momento que interferiu com a uhum, memória? Será que tem alguma alteração clínica que está impactando? Às vezes o paciente idoso, ele não tem febre, mas ele pode ter um quadro infeccioso que deixa ele mais confuso. Então, tudo isso deve ser avaliado, tá? Mas eu falo que os esquecimentos que são mais importantes são aqueles que começam mesmo a atrapalhar nas nossas de- funções assim do dia a dia, nas nossas atividades diárias, sociais, daí a gente tem que realmente buscar alguém, porque são esquecimentos que acabam interferindo aí na funcionalidade, né? uhum. Doutora Natália, eu adorei a sua, adorei sua participação aqui no Conexão Ah, fico Melhoridade e espero que feliz. todos, né, gostem do nosso papo aqui. É, quero que você volte mais vezes Pode me para chamar que eu conversar volto aqui com sim, a gente. com prazer, sim, com Vou ficar certeza. muito feliz e eu acho que o público também. Uhum. E qual seria o recado que você pode deixar agora para o pessoal do Conexão Melhoridade? E quem tá com 50 a mais aí. O que eu acho? Eu acho que eu acho que seria bom se a gente pudesse sempre encarar, né, como uma melhor idade. Eu acho que eu falo, sempre falo para os pacientes, eu espero chegar nessa idade, envelhecer, né, porque a gente quer aproveitar. O que eu acho é que a gente tem que buscar envelhecer com qualidade. Então, se a gente puder se Uhum, cuidar para buscar manter assim nossa autonomia, funcionalidade. Então, assim, tem que cuidar da saúde, tem alimentação, atividade física, mas eu acho que o principal seria ser feliz, buscar coisas que te façam bem, que te tragam uhum, alegria, felicidade, porque eu acho assim, a partir do momento que a gente aprende a levar a vida, né, a encarar as coisas com mais leveza, com mais alegria, eu acho que isso já faz a uhum, gente envelhecer de forma melhor. Então, eu acho que a gente uhum. deve sempre estar buscando coisas que nos deixem bem felizes. Eu acho que isso é fundamental. Tá certo. Muito obrigada pela sua Imagina, participação. eu que agradeço, Adorei, viu, Sol? Que bom, adorei. fico super feliz. Gostei Quando muito. precisar, pode me chamar. Pode deixar, vou sim, mais para mais coisas, assim, muito, muito bom. Adorei sua Ah, participação. obrigada.